Olha, Tá bom, obrigada. Bom dia, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou Bianca Bruno, coordenadora do Toma Essa Canção Como um Beijo, que é um projeto de extensão da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contar um pouquinho para vocês, assim, da intenção do nosso trabalho, né? A gente faz uma articulação entre música e saúde, recebendo extensionistas da UFRJ, de várias graduações, apesar bom dia, quem está chegando, apesar da extensão estar ligada ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ e à graduação de musicoterapia da UFRJ, graduação essa que tem o IPUB como sede, mas é uma graduação intercentros e multiunidades. A gente recebe graduandos de muitas outras graduações para essa experiência de fazer um cuidado mais humanizado a partir da arte e da potência da arte de produzir subjetividades e enunciados. E há algum tempo já, no Toma Essa Canção Como um Beijo, eu e a professora Marli Chagas recebemos colaborações de muitas outras pessoas. Márcia Bucão é uma das musicoterapeutas colaboradoras do trabalho, e a gente vem pensando semanalmente nas questões que esse trabalho traz ao longo dos últimos quase 5 anos de atuação, e chegamos a uma possibilidade de conversar a cada 2 meses sobre temas que atravessam aqui o cotidiano do fazer das equipes, e aí temos a alegria de estar aqui abrindo a nossa reunião de equipe. Esse é um espaço que a gente tem toda semana para conversar sobre o trabalho, e bimensalmente a gente vai disponibilizar a reunião de equipe para quem quiser chegar, para conversar sobre alguns temas. O primeiro deles, cuidados paliativos, e a gente agradece muitíssimo a Ana Paula Ferreira Correia, ou Correia Ferreirana, depois você me corrige, porque ela aceitou o nosso convite. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para a Marli apresentar oficialmente a Ana Paula, mas eu queria dizer da alegria de receber você, Ana, da sua disponibilidade de estar com a gente, nessa interlocução que a gente precisa fazer, que é interdisciplinar. Então, para nós é muito especial receber pessoas com formações diferentes, porque a gente leva a interdisciplinaridade super a sério, aqui no projeto, inclusive. Então, queria agradecer publicamente ao aceite do seu convite, a possibilidade de você transmitir seu conhecimento a nós e a todo mundo que está aqui. Agradecer as pessoas que estão chegando de fora, né? As pessoas da equipe que sustentam esse trabalho, mas as pessoas que vieram que estão interessadas no tema. Então, muito bom receber vocês todos aqui. Marli, a palavra é sua. vou apresentar Ana Paula Correia Ferreira. Ela é doutoranda em clínica médica na UFRJ, mestre em ciências do cuidado em saúde pela Universidade Federal Fluminense, possui especialização em cuidados paliativos e residência em saúde, com ênfase em clínica médica na UFRJ. Ela é vice-coordenadora do Comitê de Terapia Ocupacional da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. É terapeuta ocupacional do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. E ela nos dá uma grande alegria de estar conosco. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Marli, obrigada, professora Bianca, obrigada, Márcia, também, por essa ponte. Pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês. Caso vocês tenham alguma dificuldade de me escutar, eu estou com esse fone aqui, mas qualquer coisa a gente tira, tá? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, mas vocês também podem interromper, podem fazer alguma interlocução aí no meio, não tem problema, não precisa me deixar terminar tudo, tá? Fico muito feliz de estar nesse espaço, porque, como vocês disseram, precisamos de mais discussões interdisciplinares. A Márcia, que trabalha aqui com a gente no Núcleo de Cuidados Paliativos, sabe o quanto nós valorizamos essa troca e o quanto é importante a gente estar em espaços de conversa. Então, fico muito grata, primeiro por ser online, que aí nos possibilita, né, fugir ali rapidinho do ambulatório, estar aqui com vocês, também de outras pessoas até de diferentes países, né, estarem unidas em prol do aprendizado, mas também
de ensinar um ao outro. Então, aqui eu venho trazendo algumas perspectivas que fomos construindo ao longo do tempo, mas também tenho, claro, muito a aprender com vocês e aprendo todo dia com a musicoterapia nesse serviço no qual eu estou. Então, eu pensei, né, falei um pouquinho com a Bianca sobre esse título e pensei que poderíamos colocar assim: cuidados paliativos e os conceitos fundamentais para assistência integrada e compassiva. Essa é uma conversa para explorar as bases dos cuidados paliativos, mas não para esgotar, porque é uma área muito grande, multidisciplinar e que causa muitas reflexões. Então, o que na realidade eu espero é plantar uma sementinha de problematização com vocês e que vocês continuem a pensar sobre esse tema. Quem sabe discordar de alguma coisa e continuemos a conversar. Bom, já foi apresentada. E eu queria começar falando o que são esses cuidados paliativos, certo? Às vezes a gente ouve a palavra paliativo e, coloquialmente, a gente usa como uma coisa que vai tampar um buraco por um tempo, que é uma gambiarra, que é uma solução de curto prazo, né? Então, é só um paliativo aqui para esse problema. Mas eu sempre gosto de retomar, assim como metade dos paliativistas do mundo, ou muito mais, que paliativo significa cobertura, significa manto, significa proteção, vem dessa origem. Tem a ver um pouquinho com essas coberturas que eram colocadas nos peregrinos. Então, quando a gente pensa em cuidados paliativos, eu sempre peço que tanto os usuários aqui do serviço, né, os pacientes, seus familiares, eles pensem em cuidados paliativos como proteção, qualidade de vida e controle de sintomas. Para que a gente entenda isso, a OMS traz, então, uma definição do que são cuidados paliativos, atualizada em 2018, que fala assim: cuidados paliativos são uma abordagem que consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, eu fui destacando algumas palavras que, para a gente, são muito importantes. A primeira delas é a abordagem, ou seja, quando falamos em cuidados paliativos, não estamos falando simplesmente de uma especialidade, como, por exemplo, cardiologia. Então, eu estou aqui no clínico geral e eu tenho uma questão que precisa de um especialista em cardiologia. Aí eu sou encaminhado para essa especialidade e tem uma série de protocolos nessa especialidade. Embora os cuidados paliativos também se configurem como especialidade de diversas profissões, ele tem muito mais a ver com uma atitude e formação para a abordagem de todas as pessoas que têm uma doença que ameace a vida. E essas pessoas, elas podem se encontrar em tratamento de diversas especialidades. Elas podem ter uma doença cardíaca, podem ter uma doença oncológica, que é mais associada aos cuidados paliativos por uma questão histórica. Então, eu tenho câncer, e essa é uma doença séria. Mas se nós formos pensar, que outras doenças sérias existem, né? Então, tem várias. A gente tem as demências, temos o Parkinson, temos, enfim... aquele paciente que é uma pessoa idosa, frágil, que tem múltiplas comorbidades e isso ameaça a continuidade da vida dela. Então, mais do que uma especialidade, a gente fala de uma maneira de ver e de uma maneira de trabalhar determinados aspectos de um adoecimento severo. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Não é que seria bom se tivesse. Não é cuidado paliativo se não tiver equipe multidisciplinar. Você pode ter, claro, uma atitude baseada nos cuidados paliativos e trabalhar a partir dessa abordagem, mesmo que esteja, por exemplo, você sozinho no consultório, sozinho na assistência social, sozinho na atenção primária. Porém, para que eu entenda que estão sendo oferecidos cuidados paliativos sistematizados, é importante ter uma equipe multidisciplinar. Pode ser formada por diversos profissionais, e quanto mais profissionais, melhor, no sentido de a gente conseguir essa missão que a OMS descreve aqui, e que é muito difícil, que, imagina, uma avaliação e tratamento impecáveis da dor e de todos os sintomas que causam sofrimento humano. Então, obviamente, eu não posso contar, por exemplo, só com o médico, né? E seria insuficiente para abarcar a complexidade que é um sofrimento humano, ainda mais no contexto da doença. Então, a gente parte dessa noção. Uma das coisas que são importantes da gente
entender são quem são os pacientes em cuidados paliativos. Porque, como eu falei para vocês, uma pessoa idosa fragilizada pode ser um paciente a receber cuidados paliativos. Mas eu sempre coloco uma pergunta, assim, quando eu falo sobre esse assunto, que é: se todo mundo, em algum momento, vai envelhecer e aquilo, eventualmente, vai levar à finitude da sua vida, será que todas as pessoas idosas devem receber cuidados paliativos? Então, são coisas de se pensar. Mas existe uma questão que é prática, que é sobre a capacidade dos serviços, sobre a capacidade da administração de saúde, por exemplo, da administração de assistência social, conseguir abarcar esses pacientes. Então, é importante compreender quem são as prioridades e quem são aqueles que não podem abrir mão de receber cuidados paliativos. Como eu disse, cuidado paliativo é uma abordagem multidisciplinar. Às vezes a gente ouve o termo medicina paliativa. Nesse caso, a gente está falando da especialidade médica, tá? Que, como eu falei para vocês, é insuficiente para, de fato, prover alívio para toda a complexidade do sofrimento humano. É necessário uma equipe. A abordagem paliativa são as boas práticas em cuidados paliativos, mas é um atendimento não especializado, o que não é negativo. Por exemplo, na atenção primária, estou falando então das clínicas da família, até na secundária, por exemplo, ambulatórios de especialidade, muitas vezes não vão ter o atendimento especializado em cuidados paliativos, porque não é aquela a missão de determinado aparelho do Sistema Único de Saúde ou da assistência privada. Mas, quando eu tenho um profissional que tem formação na abordagem em cuidados paliativos, ele vai ter muito mais elemento para entender se aquele paciente precisa ser encaminhado, por exemplo, para uma equipe especialista, e também consegue endereçar os primeiros problemas, as primeiras demandas. Isso é muito importante. E é uma missão de, acho que todos os paliativistas, falar sobre cuidados paliativos para quem nunca vai ser especialista, porque não quer, porque, enfim, tem outros interesses, está num lugar que não tem tanta essa demanda. Mas é muito importante que todos saibam, não só para fazer o melhor atendimento para um paciente, para um usuário, mas também para si mesmos. Porque todos nós, em algum momento, espero, consigamos receber cuidados paliativos de qualidade, porque todos nós estamos em uma jornada em que em algum momento teremos um adoecimento grave ou vamos envelhecer até o óbito. Todos nós passaremos por isso, então é muito importante que nós saibamos que é um direito receber cuidados paliativos. E também entendamos o mínimo sobre essa abordagem. Então, são as boas práticas, é muito importante que todo mundo compreenda o mínimo. E o tratamento paliativo exclusivo, então, são os cuidados especializados, que nessa expressão, tratamento paliativo exclusivo, significa que tem um caráter não curativo da doença. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Às vezes a gente tem uma doença inexorável, uma doença que não tem perspectiva de melhora, seja porque chegou muito avançada, seja porque já tentamos vários tratamentos que são com a ideia de reverter a doença, mas eles não surtiram o efeito esperado. E, de toda forma, essa pessoa precisa ser cuidada e ter seu sofrimento diminuído. Então, percebam que existe a presença dos cuidados paliativos junto aos pacientes que estão em fim de vida, que foi esse caso que eu acabei de trazer, né? Uma pessoa que já fez ali diversos tratamentos e que, nesse momento, não tem uma proposta curativa de doença. Porém, não é exclusivo de pessoas que estão em fim de vida. Isso é importante entender, porque se eu pegar como exemplo o câncer, a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, não sei se tem alguém aqui no grupo, né, que por um acaso já passou por essa situação, ou que talvez conheçamos alguém, recebeu um diagnóstico de câncer. Você começa a fazer determinados tratamentos, químio, rádio, imunoterapia muitas vezes, enfim. E aí, você, dependendo do estágio em que você descobre, passa por muitas coisas que causam muito sofrimento com o intuito de curar a sua doença, de entrar em remissão, né? Melhor dizendo. Então, diminuir totalmente a atividade daquela doença. Muitas vezes você entra em remissão. É o que a gente espera com os tratamentos curativos. Mesmo assim, nesse processo, do início da doença até, né, o momento ali em que você vai receber uma boa notícia, olha, seu câncer não está mais aparecendo nos exames. Você sofreu muito. Por quê? A químio causa sofrimento físico, causa sofrimento psicológico, sofrimento social. O saber que tem uma doença potencialmente fatal causa uma série de sofrimentos. Do início da doença até esse momento em que você pode ser possivelmente curado da doença, existem uma série de sintomas. Então, os cuidados paliativos, idealmente, devem começar
no diagnóstico de uma doença muito séria que ameaça a continuidade da vida. O desfecho pode ser morte, mas pode não ser. Então, não é do nosso interesse, de paliativistas, cuidar somente de pessoas que estão em fim de vida, mas é também nosso interesse cuidar dessa pessoa até o último momento. Então, faço essa diferenciação para a gente compreender que, por exemplo, quando eu estou no hospital ou em outro aparelho de saúde com um familiar, e ele parece que está bem, tá, né, conversando, tá com uma boa funcionalidade, e aí uma determinada equipe fala, seria bom uma avaliação de cuidados paliativos, eu não receber isso como uma sentença de morte, tá? Pelo contrário, esse profissional está querendo controlar sintomas e melhorar a qualidade de vida, para que esse processo todo, de doença, de gastos, de mobilização familiar diante de uma doença, seja o menos sofrido possível. Então, o que a gente tem? De forma geral, o alvo da nossa intervenção são pacientes familiares que estão diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida, são elegíveis para abordagem, mas para o atendimento especializado, que é o que a gente faz aqui no Pedro Ernesto, né, que Márcia participa aqui da equipe com a gente, enfim, alguns já vieram conhecer, a gente leva em consideração alguns requisitos para que esse paciente seja acompanhado por uma equipe especializada de cuidados paliativos. Algumas perguntas devem ser feitas. Primeira delas, quem é esse paciente? Então, qual é a história de vida dele? Como é que foi o processo de doença até agora? O processo de tratamento? Ele demorou para ser encaminhado para o hospital? Ele demorou para descobrir a doença, o que é muito relevante, por exemplo, no caso do câncer? Qual é a funcionalidade? O que ele consegue fazer no dia a dia? Ele precisa de ajuda, por exemplo, para tomar banho? Isso vai mostrando para a gente a gravidade da situação, certo? Qual é o diagnóstico dele? E como que essa doença se comporta ao longo do tempo? Ou seja, qual é a fase da doença que ele está? Ele está logo no diagnóstico em que eu tenho poucos sintomas, eu tenho uma boa funcionalidade, uma boa independência para as atividades, ou ele está ali no meio da doença, onde a gente tem altos e baixos, onde a gente tem idas à emergência, tem muitas instabilidades clínicas ou não. Ele está numa fase estacionária da doença, está tudo certo, a gente vai acompanhar mais para uma manutenção. O que está acontecendo com ele? Saber disso é importante por qual motivo? Para a gente entender se esse paciente está em sofrimento ou risco de sofrimento multidimensional. Esse é um critério. E por isso que eu estou chamando de cuidado paliativo de abordagem, não de protocolo, porque depende, né? O que é sofrimento para Ana Paula pode não ser sofrimento para Márcia. Para Ana Paula pode ser uma grande questão vir ao hospital para fazer tratamentos, por uma questão financeira, por uma questão de falta de acompanhante, de cuidador. Enquanto que para Márcia pode ser tranquilo, ela pode ter essa proteção social. Só que se for um sofrimento para Ana Paula, isso vai denotando, olha, ela precisa de assistente social, ela precisa de um assistente social acompanhando o caso. Se além disso existe um sofrimento psicológico, eu vou precisar de psicólogo, preciso de musicoterapia, eu estou ficando mais dependente, preciso de terapia ocupacional, de fisioterapia, e aí essa carga de sintomas aumenta tanto que se justifica, então, uma equipe especializada de cuidados paliativos para acompanhar. Como a funcionalidade em declínio, o risco de declínio, como eu falei para vocês. E tem algumas doenças clássicas que a gente já conhece a curva dessa doença, ou seja, a trajetória que essa doença vai impor na vida do paciente, então a gente já sabe que esse paciente vai precisar de nós. Por exemplo, o câncer, doenças degenerativas como o Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, enfim, doenças crônicas, por exemplo, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, em algum momento podem precisar de cuidados paliativos, as pessoas com doenças pulmonares obstrutivas crônicas, renais crônicas, síndrome de fragilidade, como eu falei para vocês, que é um grande desafio para nós, porque quando você tira uma foto do paciente que é uma pessoa idosa, frágil, eu tive uma infecçãozinha, aí você vai na emergência e resolve. Então ele está bem. Mas a cada ida na emergência, ele vai decaindo em todos os aspectos, funcionais, psicológicos, muitas vezes sociais. Em que momento que a gente pede cuidados paliativos? Então, é muito importante essa avaliação do não especialista, de dizer assim, nossa, essa pessoa está precisando de apoio. Então, eu preciso de uma equipe que seja especialista nesse tipo de apoio. E quando existe um grande
um grande acúmulo de sintomas de maior gravidade, declínio clínico, e também quando a gente tem alguma questão moral e ética a decidir, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas quando a gente fala de fim de vida, certo? Quando pensamos nas decisões de vida ou morte, quando a gente pensa, nossa, esse paciente está muito frágil, se ele passar por uma cirurgia, será que isso vai ter maior benefício, menor benefício? Essas são questões que chamam a atenção para um segmento de cuidados paliativos específicos. Como a gente está falando de conceitos básicos, eu acho que vale a pena de dignidade. Se eu perguntasse aqui para vocês o que você considera dignidade, cada pessoa daria uma resposta diferente. Um pouco incomum, provavelmente, mas com elementos diferentes, certo? Então, para algumas pessoas, dignidade seria, para mim, por exemplo, estar sempre vestida. Vou dar um exemplo. Estar sempre vestida. Nesse contexto de saúde, não gostaria de ficar com o meu corpo exposto o máximo possível, né? A gente sabe que para alguns procedimentos é importante, mas o máximo possível, que preservassem a minha privacidade ou dignidade para mim, ter minha família perto, poder estar tranquila, ter acesso à minha religião, enfim. Dignidade é um conceito muito discutido de forma geral, mas também em cuidados paliativos. Eu coloquei essa sugestão aqui de artigo, mas tem muitos outros, mas esse é um bom artigo que fala sobre conceito de dignidade. E se você nunca pensou o que significa dignidade para você, eu sugiro, tá? Que você pense. O que é viver uma vida digna para você? Então, essa busca não inicia com cuidados paliativos, inclusive no fim de vida. Ela é uma necessidade humana desde sempre. Então, desde sempre, os seres humanos tentaram prover conforto para aqueles com doenças sérias, principalmente no fim de vida. Porém, nos cuidados paliativos, isso toma uma dimensão muito maior, porque frequentemente a gente acompanha pessoas no fim de vida. Pode entender dignidade de uma forma geral, como o estado de ter valor, ser honrado, respeitado, ter autonomia, ou seja, direito de escolha, ter vida com significado e conforto físico, mental e espiritual. E aí eu coloco uma outra problematização. Né? Eu sei que vocês também, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que vocês também têm uma ação lá dentro do HU, não é isso, Márcia? Lá dentro do fundão? Sim, exatamente. Eles estão mais no âmbito da enfermaria. Inclusive, se você puder falar um pouco mais da enfermaria. Que entra, porque eu não participo ainda, Sim. Infelizmente, mas a vivência deles Sim. é mais na enfermaria, tá? No coletivo. Na enfermaria. Então, eu trouxe essa ideia da dignidade, porque vocês provavelmente já viram pacientes que aí, eu não sei se passou pela cabeça de vocês, foi, nossa, será que esse paciente está tendo sua dignidade a respeito? Será que isso é dignidade para um ser humano, o jeito que ele está hoje aqui? E eu não estou falando de algum erro da assistência, tá? Essa é uma pergunta que fazer. Às vezes o paciente está todo bonitinho ali no leito. Tá ótimo, tudo cobertinho, super limpo, enfim. Mas essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Será que isso é dignidade? E às vezes não tá tudo certo, porque a gente sabe que tem desafios dentro dos mais diversos lugares. Eu já trabalhei em lugares que, para a pessoa acessar aquele determinado hospital, ela tinha que ter dinheiro. E mesmo assim faltava dignidade no cuidado. Não por essas questões materiais, né, de melhores equipamentos, nada disso. Mas às vezes o valor estava sendo desrespeitado, o modo de falar com a pessoa. Às vezes uma pessoa... Eu vou contar um caso aqui para vocês de uma mulher que ela era uma pesquisadora, só que ela tinha uma questão de comunicação muito ruim, assim, porque ela já em fase final, esclerose lateral amiotrófica, e ela não conseguia se comunicar. E eu lembro da primeira vez que eu a vi, uma super pesquisadora, super famosa no mundo inteiro, e as chiquinhas assim, e as pessoas falando com ela com voz infantilizada, e eu fiquei pensando, será que era isso que ela gostaria se ela pudesse se expressar? Depois a gente conseguiu melhorar a questão da comunicação dela com alguns recursos que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas é isso que eu quero dizer. Nem sempre tem a ver com o físico especificamente, mas com o modo como acontece o trato com esse paciente, ou o modo como ele não fala, o modo como ele não se expressa, como ele não é ouvido, é que faz a gente pensar. Existe dignidade nesse espaço para essa pessoa? Então, esse é um conceito importante para a gente compreender cuidados paliativos e a busca pela dignidade do paciente.
Então, tudo que a gente faz deve ter em mente isso, não só em cuidados paliativos, mas em cuidados paliativos essa é uma grande questão. Então, Ana, a gente teve algumas... Sim? Sim. Eu posso só complementar pela musicoterapia, que acho que eles vão ter casos também para contar. No caso, no particular, às vezes você vai nos quartos, né? E tá um tipo de música, e eu já sei que aquele paciente não gosta daquele tipo de música. Então, eu já vou com a equipe e falo, pessoal, não, queria lembrar que esse paciente ele não gosta de tipo A, ele gosta do tipo B. Então, são pequenos detalhes. E na enfermaria, isso deve ser mais delicado ainda, né? Que você vai atender um coletivo ali, né? Perfeito. Tem um pouco disso também. Então, pensar, poxa, e eu tô tocando a música que ele gosta, sei lá, um forró, maravilhoso. Ao mesmo tempo que você tá atendendo aquele paciente, pode ter um outro paciente ao lado que está passando por um super sofrimento. Então, será que eu posso pensar no volume, posso pensar no fone de ouvido? Né? Então, quando eu penso em dignidade, eu penso nessas questões todas, eu penso nas preferências. A Márcia lembrou desse exemplo, eu lembrei de outro exemplo, Márcia, também em outro hospital, que aí o paciente estava ouvindo... Eu entrei no quarto da paciente, ela aí estava tocando, acho que alguém da equipe deixou tocando um louvor, que inclusive é uma música que eu gosto muito, mas eu lembrei que aquela paciente era ateia. E aí eu, fui lá tentei, com todo jeitinho falar com a equipe, no sentido de, olha, eu acho que essa música não faz sentido para ela. E aí foi interessante, porque a pessoa me falou assim, nossa, mas ela traz tanto conforto, essa música. Eu falei, para mim também, eu amo essa música, né? Eu super concordo com você. Mas imagina, aí eu dei um outro exemplo, né? Se estivesse tocando música, talvez de outra religião, que fosse bem diferente da sua, ela é verdade, ia me incomodar. Eu falei, então... ela falou, não, vou colocar, que música será que ela gosta? Porque eu acho que música calma. E aí foi muito bacana, porque a gente tinha coletado isso, e aí eu sabia que ela gostava de MPB, a gente colocou uma MPB, beleza, eu nem sei se ela estava conseguindo ouvir, né, que ela estava bem rebaixada, mas de fato é uma questão de dignidade. Então, quando a gente pensa em preferência, é para além do que eu acho que o outro precisa. Se eu estivesse nessa situação, eu ia gostar. De preferência, a gente deveria sempre coletar essa dignidade quando ela conseguir se comunicar melhor, ou se ela consegue, perfeito, a gente pergunta isso, né? Então, esse gráfico assusta um pouquinho, mas é um resumo do que nós conversamos, certo? Quando eu chamo cuidados paliativos, então, aqui, o Karnofsky, que é o CAPES, é uma escala, a gente vai entender quando que a gente percebe que os mais relevantes de entrarem com mais predominância. Quando essa funcionalidade está caindo, e mesmo quando ela não está muito baixa, a gente já entende a necessidade de cuidados paliativos se houver uma doença que ameaça a continuidade da vida, mas de maneira mais discreta, para os sintomas, para iniciar conversas sobre preferências de cuidado, de qualidade de vida, para alguma especialidade, para algum membro da equipe, quando a fase estável passou, quando tem muito sintoma, quando o sofrimento aumenta, os cuidados paliativos também aumentam a sua... Que depois da morte do paciente, tem uma família, né, que também participou desse processo todo e que foi cuidada, idealmente, nesse processo todo, mas que segue sofrendo, segue com os processos de luto, e por isso a equipe de cuidados paliativos também pode acompanhar, depois da morte do paciente, essa família, tá? Cuidando aí do cuidador. Identificar, de acionar uma equipe de cuidados paliativos, é isso, é quando eu vejo funcionalidade caindo, alta carga de sintomas, que podem ser não só físicos, isso é muito importante, e também podem ter a ver com o familiar, né? Então, o sofrimento do familiar também é um sinal de que precisa de cuidados paliativos. Então, duas coisas convergindo. Alta intensidade de sofrimento, funcionalidade caindo. É um bom momento de cuidados paliativos quando se trata de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Beleza, gente. Então, outro conhecimento básico são os princípios dos cuidados paliativos. Eu falei que é uma abordagem, não é um protocolo. Então, não tem assim, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. Não tem isso em cuidados paliativos. Nós trabalhamos com... O primeiro é que o cuidado paliativo, a abordagem, proporciona alívio da dor e de outros sintomas angustiantes. Afirma a vida e considera a morte como um processo normal, pelo qual todos passaremos. Não pretende nem apressar, nem adiar a morte. Isso é muito importante. Algumas vezes as pessoas confundem cuidados paliativos com eutanásia, que é a interrupção da vida de forma, enfim, né, precoce, não é natural.
Então, não é nossa intenção apressar a morte de forma alguma, justamente porque a gente quer que a pessoa viva com a melhor qualidade de vida. Muitas vezes, os cuidados paliativos acabam aumentando a sobrevida da pessoa, porque, imagina, você chega aqui, acontece, acabou de chegar aqui, um paciente que tem uma funcionalidade péssima, mas tem uma ferida, pode estar deprimido, muito ansioso, não tem nenhum tipo de repertório na sua rotina. E aí vem uma equipe multidisciplinar e vai, você pode fazer isso aqui, você pode fazer aquilo, mesmo não resolvendo a progressão da doença, essa funcionalidade pode melhorar, a qualidade de vida pode aumentar, e aí várias complicações não ocorrem, o que muitas vezes leva a uma maior sobrevida. Entretanto, esse não é o nosso objetivo principal, é um ótimo subproduto do trabalho, mas não acontece sempre e também não é nosso objetivo. Então, a gente não pretende nem apressar, nem adiar a morte, mas afirmar a vida natural. Integra os aspectos psicológicos e espirituais do atendimento ao paciente, oferece um sistema de apoio para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até a morte, oferece um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente e seu próprio luto, usa uma abordagem de equipe para atender às necessidades dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento sobre luto, se indicado, e melhorar a qualidade de vida e também poderá influenciar positivamente o curso da doença, como eu acabei de dar o exemplo, e as investigações necessárias para melhor compreender e gerenciar complicações clínicas angustiantes. Então, o que isso quer dizer? Que os cuidados paliativos não precisam entrar sozinho. Eu estou fazendo químio, eu estou fazendo rádio, tentando, porque o nosso objetivo não é apressar a morte, pelo contrário. Bom, eu já falei um pouquinho isso para vocês, só para não ficar redundante, né? Mas as pessoas em cuidados paliativos, elas têm sofrimentos multidimensionais. Elas perdem o trabalho porque elas não conseguem trabalhar doentes. Perdem suas atividades significativas, como ouvir música, por exemplo, como tocar, como dançar, enfim, tudo que cada pessoa gosta de fazer. Tem dificuldade nas finanças. Aparece a relação com a morte de uma maneira que muitas pessoas nunca pensaram. Sofrimento emocional, prejuízo no desempenho ocupacional, ou seja, na forma como as pessoas realizam suas atividades. Contexto sociofamiliar pode se complicar. Tratamento e suas consequências geram sofrimento e a própria doença. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, não falamos somente sobre o que a doença causa, mas todo o entorno. Beleza, acho que falamos um pouquinho disso aqui já. E aí a gente trabalha sempre, pessoal, pensando na elegibilidade para cuidados paliativos com uma pergunta, e que talvez vocês já tenham se deparado com pacientes que valessem a pena a gente perguntar isso. Você ficaria surpreso se esse paciente morresse nos próximos 12 meses? Então, se a sua resposta é não, eu não ficaria surpreso se ele morresse nos próximos 12 meses. Muito provavelmente esse paciente precisa de cuidados paliativos. Pode parecer uma pergunta simples, e ela não é o melhor método de prognosticar a terminalidade. Ela funciona melhor em pacientes com câncer do que pacientes que não têm câncer. Mas ela é uma pergunta muito útil para avaliar a necessidade de referenciar aos cuidados paliativos. Então, a questão não é se o paciente vai morrer em 12 meses ou não, certinho, cravado. Mas se eu estou pensando isso, é porque ele está em grande sofrimento e está demonstrando um declínio muito grande. Então, ela nos ajuda, essa pergunta, a acessar os cuidados paliativos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, não sei se eu ouvi. Ana, a Marli precisa te fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero fazer um comentário, porque essa pergunta alerta ao terapeuta, ao profissional que está lá, que a vida é finita, né? Uhum. Então, algumas vezes a gente teve aqui supervisão que a pessoa falou, gente, eu levei um susto, e quando eu cheguei lá, a pessoa tinha morrido. Então, assim, essa pergunta é para a gente fazer para a gente também, né? Eu espero, Sim. Mas ao mesmo tempo tem que se esperar, porque sempre pode acontecer isso, né? Os cuidados paliativos nos lembram disso, da gente como um ser que sofre, que é finito, que precisa de cuidados, né? Quando você falou essa pergunta, eu falei, gente, essa pergunta é genial, realmente, né? É muito cruel, né? E ao mesmo tempo muito importante, porque às vezes a gente não quer se deparar com a resposta. E a gente fica pensando que, assim, que é uma pergunta que talvez todos os profissionais de saúde se façam, é difícil, várias vezes, né? É porque hoje eu tenho a alegria de trabalhar numa equipe que é de cuidados paliativos, mas já trabalhei em equipe geral, né? Então, várias vezes eu fiz essa provocação. Olha,
você ficaria surpresa se o fulano morresse nos próximos 12 meses? E aí, muitas vezes, o colega fica assim, credo, fica jogando praga, né? E aí é muito doido, porque quando a gente fala sobre morte, sobre finitude, sobre a terminalidade da vida que está aí para todos nós, é assim, credo, vira essa boca para lá. Mas se a gente não naturaliza falar sobre o fim da vida, que valor tem estar vivo? O que senso de urgência eu tenho para viver e ter uma vida que seja digna para mim? E mais que isso, como os profissionais de saúde se preparam em face de uma potencial terminalidade. Se eu vou falar por mim, tá? Se eu, Ana Paula, tivesse pouco tempo para viver, eu gostaria de saber. Tem gente que não gostaria, por isso que é importante a gente entender quais são as preferências da pessoa. Mas tem muita gente que gostaria de saber. Mas se o profissional de saúde não se faz essa pergunta, aí fica muito difícil até de dar essa oportunidade de diálogo para o familiar ou para o paciente. Pode falar, Márcia. Os extensionistas que atendem lá na enfermaria do HU, eles já trouxeram essa situação. Então, estão com um paciente, vincularam, mas chegaram um dia lá e ele não estava mais lá. Você tem alguma experiência, algum caso seu? Como é que você lidou? Como é que você lidou com isso? Eu tenho uma experiência, mas não é necessariamente boa, assim, né? Mas eu vou contar para vocês, porque foi o motivo pelo qual eu resolvi me especializar em cuidados paliativos. Não foi o único. Várias vezes isso aconteceu comigo, Márcia, no primeiro ano da residência, assim, né? Eu sempre soube que eu queria seguir uma carreira acadêmica, mas eu tinha uma questão que eu queria fazer pesquisas que fossem muito, muito próximas das realidades das pessoas. E todas as pesquisas são importantes, desde as mais básicas, que são sobre a molécula e tal, que a gente talvez não veja imediatamente a aplicação, demore algum tempo. Mas, para mim, fazia sentido fazer pesquisas que fossem muito próximas do dia a dia. E aí eu falei, tudo bem, então vou fazer residência, né? E, de fato, passei a residir no hospital praticamente. E várias vezes. Eu planejava alguma coisa, um atendimento, e eu chegava, cadê o paciente? Morreu. Eu falei, por que eu não sabia que ele ia morrer? O que estava faltando de conhecimento para mim, para que eu soubesse esse prognóstico? E também, por que não estava em lugar nenhum? Por que ninguém falava sobre isso? Foi uma grande surpresa morrer? E aí eu comecei a perguntar um pouco assim para os profissionais, você já sabia que ele ia morrer? Parecia, né, uma pessoa esquisita, mas assim, você já sabia que ele ia morrer? E, sei lá, enfermeira de 50 anos no hospital falava, já, tava com cara de que ia morrer, sim. Eu falei, por que ele tava com cara de que ia morrer, né? E aí eu ficava muito curiosa em relação a esse prognóstico. Até um dia em que eu fui atender um paciente que precisava usar a comunicação alternativa. Enfim, precisava se comunicar e não conseguia falar verbalmente. E eu vi essa necessidade no início do dia, mas eu tinha muitas pessoas para atender naquele dia. Aí eu parei na hora do almoço, fiz os recursos e tal, dá um pouquinho de trabalho, fiz. Eu consegui passar nesse paciente às 5 da tarde, resumindo. Quando eu cheguei, ele não estava mais consciente, né? Ele estava já ali, hoje eu reconheço, estava em últimas horas de vida, estava confortável, não estava com dor e tudo, mas não conseguia mais usar o meu recurso. E eu falei para a filha dele, falando, me desculpa, eu, tipo assim, não percebi. Eu falei alguma coisa nesse sentido, né? Eu deveria ter vindo mais cedo. Ela falou, não tem problema. E eu lembro que o que ele queria comunicar era que ele queria falar que a amava. E eu fiquei assim, faltou meu conhecimento para estar ali. E aí eu falei isso para ela, falei, olha, ele sinalizou na minha prancha mais cedo que ele queria falar que te amava. E aí eu trouxe mais vocabulário para vocês conversarem. Só que eu não consegui passar depois. E ela falou, não, muito obrigada. Enfim, ela ficou feliz porque ele queria falar isso. E aí ela falou, pai, também te amo e tal. Eles estavam numa despedida. Mas aquilo me causou tanto incômodo. Por que eu não consegui prever que o paciente ia morrer em algumas horas? E hoje eu me olho com muito mais paciência, né? Tadinha, eu estava, sei lá, no 3º mês da residência. Mas eu lembro que aí foi um clipe, assim, sabe? Tipo, chovendo. Aí começou a chover, eu atravessando a ponte Rio-Niterói, tipo, chorando. Eu falei, meu Deus, por que eu não consegui fazer? E aí aquilo me causava um incômodo muito grande. Por que a gente não sabe quando os pacientes estão se despedindo? Então, essa pergunta é muito útil. Porque se eu não ficaria surpresa, tem um motivo. Eu preciso entender qual é o motivo, né? Ah, será que é a funcionalidade? Eu vou ler o prontuário, vou entender, vou perguntar para alguém. Se eu não sei, eu preciso saber reavaliar, que era o meu caso. Eu não sabia se o paciente ia morrer ou não. Então,
Mas não é um passe de mágica quando os paliativistas sabem que o paciente está em últimas horas de vida ou em últimos meses de vida, ou ele tem um pouco mais de algumas semanas. A gente leva em consideração indicadores clínicos, a trajetória, exames, a gente aprende isso. Mas a questão é, beleza, Ana, eu não quero ser paliativista. As pessoas que você acompanha ainda vão morrer. Então, não interessa. Se você, não, eu vou trabalhar na saúde mental. Você precisa entender que as pessoas morrem. E o que você vai fazer com o sofrimento dessa pessoa até esse momento? Eu não quero ser paliativista, você vai se deparar com esse sofrimento. Então, perguntar é muito importante, mesmo que você não tenha todos os elementos para responder, mas procurar saber é legal. Foi esse exemplo, Márcia, não sei se não foi um exemplo tão bonito de final feliz, né? Porque eu fiquei me sentindo perfeito, mal. Foi ótimo. Mas é isso. Então, fica mais claro a gente entender qual é o momento de acionar a equipe. É quando essa pergunta de não ficaria surpresa. Esse é o momento, assim, máximo. O ideal é que seja ali. Poderia ser antes, né? Se você tem esse faro mais fino que foi construído aí com estudo, com a experiência clínica também. Mas esse é o momento, assim, indiscutível. Não, eu não ficaria surpresa se morresse um ano. Então, você precisa chamar a equipe de cuidados paliativos. Porque se você não está surpresa, é porque já tem muito sofrimento. E, como eu falei, a gente não pode esquecer do cuidador. Quem são esses acompanhantes? Quem é o principal? Qual é a prontidão para cuidar? Porque muitas vezes as pessoas estão nesse lugar de cuidado sem querer estar, porque a vida colocou ali. Né? Às vezes é uma péssima relação que a pessoa tem com o paciente, mas não tem outra pessoa para cuidar, e aí entram diversas culpas, entra um certo papel de gênero também. A maioria dos cuidadores são mulheres, que muitas vezes não gostariam de estar nesse lugar, mas existe uma pressão social de estar. A gente vê, né, Márcia, muitas ex-esposas cuidando de ex-maridos que elas não têm nenhuma afinidade mais, não são amigas, mas existe uma pressão para cuidar. Enfim, mas tem cuidadores que sentem muita gratidão de poder cuidar, ou sentem-se que aquilo é uma forma de demonstrar amor. Enfim, a gente precisa entender como se dá essa relação. E nada mais bacana, já vi isso muitas vezes, tanto Márcia quanto a Alice, que é a nossa outra musicoterapeuta aqui, fazendo ponte entre cuidador e familiar através da música. Né? Então, essa música meu pai curte muito, eu também. Enfim, fazendo essa conversa entre cuidador e paciente, e entendendo um pouco a motivação do cuidador a partir da música também. Quem é o decisor, no caso do paciente não poder decidir, isso é muito importante. Existe alguma dificuldade no desempenho da atividade de cuidar do outro? Então, hoje também nós recebemos um paciente que a mãe, muito esgotada, não consegue, né? Mas é muito difícil para ela, por exemplo, carregar o filho, que é totalmente dependente, tem dificuldade de acessar materiais para fazer curativo, enfim. Então, qual é a dificuldade para a gente conseguir ajudar? E como está o cuidador nesse momento, de todas as formas, fisicamente, emocionalmente. Aqui eu não posso deixar de falar da contribuição da TO. Essa parte vai ser rápida, era só para eu vender meu jabá, né? Mas por que é tão importante a gente ter TO na equipe? Alguém quer me perguntar antes de começar? Dani. Quero. É que eu estou numa tela pequenininha, eu nem sei como eu conseguia levantar a mão, gente. Encontrei aqui por um acaso. Ana Paula, obrigada aí pela participação. Né? Como é que é a relação do tempo? Se é um tempo que você determina, aliás, a própria terapia, musicoterapia determina, ou você sente que agora é hora de terminar, agora é hora, ou então a hora de ficar mais? Como é que é essa questão do tempo da sessão? Do atendimento? Do atendimento? Acho que vale a pena a gente explicar aqui do jeito que se desenvolve no nosso núcleo de cuidados paliativos, mas eu acho que em vários serviços pode ser diferente. Aqui, o paciente, a gente atua no ambulatório, na internação e no telesaúde. Então, no ambulatório, que é o nosso principal cenário, o paciente é encaminhado. Ele nunca vem primeiro para os cuidados paliativos, ele cuida aqui em alguma especialidade, porque aqui é um hospital de alta complexidade, então ele vem ou fazer alguma cirurgia, enfim. E aí, alguém manda para a gente. O nosso maior encaminhador é a oncologia. Então, digamos, o paciente recebeu lá um diagnóstico de câncer de pulmão. Tratou, tal. Em algum momento, o médico percebe que tem muita dificuldade na qualidade de vida, muito sintoma, e manda para a gente.
primeiro esse paciente, em geral, a gente faz o primeiro contato com essa família só com a família e não com o paciente, porque muitas vezes ele está muito debilitado. A gente chama esse momento de acolhida, psicólogos e assistentes sociais. E aí, nesse momento, essas profissionais coletam vários dados, explicam como se dá o serviço, mostram que tem o telesaúde, aí a pessoa já baixa o aplicativo, enfim, é uma primeira introdução. Por que é tão importante a gente falar com os familiares? Porque são eles que trazem o paciente, e pode ser que eles tenham diversos mitos sobre os cuidados paliativos, inclusive não vou levar, porque eles vão desenganar meu pai. E aí é muito importante esse primeiro encontro, porque a gente protege, a gente diz assim, olha, a gente está do seu lado, não precisa trazer o seu familiar, né? Porque além de ser um pouco sacrificante fisicamente, a gente quer te explicar primeiro. E aí, quando o familiar compreende, tá, essa equipe vai cuidar junto com a oncologia, por exemplo. Olha só, tem um monte de profissional que vai ajudar meu pai. E aí, aí sim, eles vêm para a primeira consulta com o paciente. Essa primeira consulta, todos os profissionais avaliam o paciente, a não ser que realmente a gente identifique que não tem demanda para aquele profissional. Só que nós somos, se eu não me engano, 9 categorias, né? E alguns pacientes precisam das 9. Então, existe um certo bom senso do quanto que dura o atendimento. Hoje, por exemplo, esse paciente que eu estava falando, da mãe sobrecarregada, precisa de muitos profissionais. Eu queria avaliar várias coisas. Eu não avaliei várias coisas. Eu avaliei o que era prioritário, mas eu entendi que a enfermagem precisava de mais tempo para atender hoje, porque tem ferida, enfim. Então, eu fui um pouco mais objetiva. Às vezes, eu sou a principal profissional daquele caso, no sentido daquele dia, da demanda. Então, eu gasto mais tempo. Eu sou fofoqueira, então eu fico observando, às vezes, o atendimento. Eu fico ouvindo o atendimento da Márcia, por exemplo, da Alice, e eu vejo que varia. Tem pacientes que não vinculam rapidamente, tem pacientes que não pedem tantas músicas, né, Márcia? Mas tem uns que engatam uma na outra. Então, acho que depende. E aí, acho que entra, de fato, o terapeuta, né? Eu sempre falo que terapeuta ocupacional não é terapeuta por acaso, assim como musicoterapeuta. Então, acho que tem um pouco dessa sensibilidade também. Tem pacientes que já vi, tanto a Alice quanto a Márcia, ficarem bastante tempo. E outros que elas se apresentaram. Falaram, olha, sou musicoterapeuta da equipe, então depende. A gente não, como eu falei, a gente não tem protocolos muitos, né, no nosso serviço. Então, vai depender um pouquinho do paciente e também da demanda objetiva do dia. Às vezes a gente tem muitos pacientes e às vezes não é o caso de cada um ficar muito tempo, porque a gente precisa dar prioridade para alguma categoria que está sendo urgente no momento. Acho que, não sei se era a Márcia que quer falar, alguém quer falar? A Marli. Eu não sei se você já falou isso e eu não vi, mas assim, é muito interessante como se dá os cuidados paliativos na sua equipe, né? Primeiro se vê quem vai ser atendido, quem vai ser primeiro, e aí esse paciente vai tendo vários tipos, vários profissionais da equipe de cuidados paliativos. Então, assim, quando você fala... eu dei vez à enfermeira, fico escutando a música, porque esse paciente tem não sei quantas horas de cuidados paliativos. É diferente de uma abordagem mais tradicional, que vai Sim. depois vai outro, quer dizer, ele fica lá, sei lá, 2 horas, 1 hora, depende. Ele vai para isso, ele vai para aquele serviço. Ele vai para isso. E é muito interessante. É bem bacana, né? Um pouco diferente. Inclusive, todos estão muito convidados, tá, pessoal? A conhecer nosso serviço. Depois, se quiserem, pode disponibilizar meu contato, Bianca, que aí a gente marca direitinho pela nossa comissão de ensino. Tá ótimo. E depois vocês se reúnem de novo, os profissionais, para pensar os próximos passos, né? Isso. O paciente fica dentro de um consultório e aí quem sai e entra são os profissionais. Ele não fica se deslocando para os determinados consultórios de cada categoria. E aí, isso é importante, porque aí a gente avisa que vai demorar, porque a pessoa chega às 8 horas e aí, às vezes, ela sai meio-dia, vai depender e às vezes não, às vezes é rápido, enfim. Às vezes tem alguns pacientes que vão, por exemplo, mais para o fono naquele dia, né? Mas na primeira vez demora mesmo. Então, é um pouco assim, né? Então, respondendo a pergunta da duração, depende, tá? Depende mesmo. E aí a gente estabelece foi bem legal o que a Marli lembrou, a gente estabelece as prioridades naquele dia, a gente discute caso. Beleza, gente. Então, em relação à terapia ocupacional, caso alguém não saiba, né, nosso objetivo é facilitar os papéis ocupacionais que são
os papéis pelos quais você é conhecida. Minha estagiária chegou, tudo bem. Pelos quais elas são conhecidas. Ou seja, se eu sou terapeuta ocupacional, eu faço coisas que justificam eu ser terapeuta ocupacional. Se eu deixo de fazer terapeuta ocupacional, isso pode acontecer com vários tipos de ocupação, né? Se eu sou mãe, por exemplo, e eu deixo de fazer várias coisas, como levar meu filho para a escola, ajudar no dever de casa, dar banho nos filhos, eu começo a me sentir menos mãe. Então, o terapeuta ocupacional tem o objetivo de facilitar a vivência desses papéis, das atividades diárias, desde limpar o bumbum no banheiro até trabalhar. Então, das mais básicas, das mais avançadas, a facilitar uma rotina que seja condizente com os valores do paciente e que seja funcional, e melhorar a independência e a autonomia. Então, de que modo a gente faz isso? Pelo treino da atividade em si, com algumas alterações, o que é muito relevante em cuidados paliativos. Muitas vezes o paciente está muito limitado e... Peraí, só perguntar se Duda que fala comigo. Tá falando comigo, Duda? Não. Tá bom. Obrigada, desculpa, gente. Eu fiquei com medo aqui, porque... E aí, como que a gente faz isso? Treinando a atividade em si. Como eu falei para vocês, o paciente em cuidados paliativos, muitas vezes, não vai conseguir fazer determinadas coisas da mesma maneira que antes. E aí, nosso primeiro instinto é falar assim, então, não dá para fazer, né? Então, outra pessoa vai ter que fazer por ele. Mas, muitas vezes, é necessária alguma adaptação, como nessa foto, que a terapeuta ocupacional está treinando escovar os dentes com algumas adaptações. Talvez, à primeira vista, você não perceba. Talvez só a mais óbvia, que é usar o oxigênio. Mas existem outras, por exemplo, essa faixa rosa aqui é um cinto para que a terapeuta ocupacional segure o paciente, se for necessário, ou um outro familiar segure o paciente. Muitas vezes também tem algum tipo de medição aqui, nesse caso ele já está com monitor, então não precisa. A paciente está com o cotovelo apoiado na pia, porque isso diminui o trabalho ventilatório. E, claramente, ela tem uma questão respiratória pelo uso de oxigênio. E aí parece uma coisa boba. Nossa, escovar os dentes? Ela não estava escovando os dentes? Muitas vezes, por conta da internação, que vocês também devem ver comumente no HU, os pacientes ficam sem fazer atividades básicas de forma independente porque estão acamados, ou porque estão no hospital, mudou uma coisinha no ambiente e não foi mais possível fazer. Então, são adaptações que parecem pequenas, mas são a diferença entre fazer ou não fazer. Nesse caso aqui, era uma paciente também que o que ela gostava, o que movia ela era poder passar a sua maquiagem. E para mim, eu tinha outros objetivos que tem mais a ver com a parte funcional, como melhorar a força de tronco, que ela conseguisse manipular objetos, mas para ela queria passar batom para receber o marido na visita do hospital. E isso era tão importante para ela que ela parou de querer receber visitas, porque ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa e não era mais possível fazer. Então, a gente estava treinando a atividade de passar batom. Só que para passar batom, você precisa ficar sentada, você precisa movimentar sua mão. E aí, a partir das técnicas específicas da TO, a gente vai tentando treinar essas atividades para, em primeiro lugar, a pessoa ter a oportunidade de fazê-las, mas também para que ela tenha ganhos secundários a isso, se possível. Essa paciente, por exemplo, não teria um desmame de oxigênio, né? Ela precisou desse suporte para sempre e faleceu no hospital. Mas se a gente sai da lógica do 8 ou 80, poxa, se ela não conseguir desmamar do oxigênio, ela não vai ser independente. Enquanto isso, o terapeuta ocupacional vê um espectro. Então, talvez ela não seja 100% independente, mas ela consegue participar de atividades da melhor maneira possível com algumas adaptações. Nesse caso aqui, a Kelly, que é terapeuta ocupacional, estava se comunicando com a paciente com o uso de comunicação alternativa num tablet, tá? E aí a gente tem diversos recursos, desde recursos físicos até recursos digitais como esse, com acessórios como mouse ocular, enfim, não são disponíveis tão facilmente, né? Mas no HU do Fundão, não sei se ainda tem esse projeto, tinha um projeto que tem mouse ocular, acredito que ainda tem, com a professora Janaína. Então, algumas intervenções possíveis nossas da terapia ocupacional e algumas que também são multidisciplinares, que eu vou sinalizar aqui, são essas. Então, específico da TO, o treino da atividade básica instrumental de vida diária,
facilitação do gerenciamento da comunicação e da saúde, que a gente divide muito com a Fono, que é uma parceira excelente. Engajamento em atividades significativas, que aí a gente pode contribuir como equipe de forma geral, e a musicoterapia, gente, assim, top 10 das minhas queridas das atividades significativas, porque é outra experiência no paciente, sabe? Então, a gente costuma usar música, né, em atendimento, principalmente na enfermaria, que a gente coloca lá a caixinha, beleza. Mas, e aí eu sempre gosto de diferenciar de que quando um terapeuta ocupacional usa música, isso não é musicoterapia. Embora ele possa também ser um musicoterapeuta, se assim ele se capacitou, mas ele é a música é um recurso terapêutico para terapia ocupacional, que pode ser para facilitar alguma aquisição de habilidade cognitiva, alguma aquisição de habilidade física, porque é muito mais legal fazer algum treino com música do que sem, um engajamento em atividades significativas, facilitar a comunicação, enfim. Entretanto, o musicoterapeuta tem um conhecimento específico de utilizar a música para diversos fins e com muito mais técnica, específicas da música. Isso é muito importante de discernir, né? Porque eu não sei se vocês enfrentam os mesmos dilemas, as mesmas questões que a terapia ocupacional em relação ao objeto de estudo. Como é uma coisa que todo mundo faz, ouvir música, ou quase todo mundo faz, né? Ouvir música, gostar de música, muitas vezes as pessoas podem tratar essas profissões como se não tivessem um conhecimento específico, da mesma forma que todo mundo toma banho, que todo mundo fala, que todo mundo põe a roupa, que todo mundo trabalha. Então, se todo mundo faz atividade, por que a atividade é um objeto de estudo de uma profissão? Mas conforme a gente vai tendo dificuldade no engajamento em ocupação, engajamento em atividade, aí a gente precisa de um profissional que estude o modo de facilitar essa atividade pelos mais diferentes motivos, não só pelos motivos físicos. Daí o terapeuta ocupacional. E é tão importante o engajamento da pessoa com o repertório musical dela e o modo como a música se comporta para facilitar diversos processos no corpo e na sociedade, enfim, é tão específico e tão complexo que precisa de um musicoterapeuta. Não expliquei tão bem quanto um musicoterapeuta, mas eu sinto que a gente está no mesmo barco nesse sentido, tá? Uma outra ação que a TO vai fazer em cuidados paliativos é a prescrição e treino da tecnologia assistiva, que são todos os recursos que facilitam a atividade, como cadeira de rodas, como... Eu vou dar um exemplo de tecnologia assistiva que ninguém lembra, mas isso aqui, ó, óculos é tecnologia assistiva. Então, eu tenho alguma dificuldade nas funções visuais e isso me ajuda. Não substitui meu olho, mas ajuda, né? Então, é essa a lógica. Aqui na fotinha a gente está vendo um auxiliar de preensão. O paciente não consegue fazer essa preensão com sucesso, a colher caía, então a gente fez aqui essa tira fixadora. Manejo não farmacológico de sintomas, que é essencial para toda a equipe, e aí também a musicoterapia entra com muita força, principalmente, não só, mas principalmente nos sintomas emocionais, também na dor, que é um sintoma multidimensional, e no cuidado com a família, que também é a missão de todos. Bom, eu vou passar isso aqui, que eu não acho tão relevante para a nossa discussão nesse momento. E aí, pessoal, o que acontece? Quando o nosso paciente fala de uma atividade prioritária, e aqui, claro, eu vou falar muito sobre a atividade de ouvir música ou fazer música, ou até outra atividade que a música permeie, por exemplo, estar em família, fazer uma reunião, fazer um aniversário que tenha música. Muitos pacientes passam aniversário no hospital, por exemplo, passam Natal no hospital. Quando a gente fala dessas atividades que têm uma grande interseção com a música, contemplar a natureza, como eu falei aqui, enfim, a gente esbarra em observações clínicas em cuidados paliativos. O paciente quer fazer isso, mas ele tem uma grande fadiga aos pequenos esforços, ele está em delírio, então está desorientado, está agitado, tem um risco de queda. Como profissionais de saúde que trabalham em hospital, o nosso primeiro reflexo é dizer, então não dá para fazer. Tá? Mas ele queria ir lá no terraço do hospital, ver a natureza, não dá para fazer, porque ele está assim. A primeira missão dos cuidados paliativos é estranhar, como eu falei para vocês, a falta de dignidade. Será que esse é um pedido tão absurdo? Tomar banho como sempre fez, contemplar a natureza, ouvir sua música, fazer sua oração, ouvir seu louvor, ouvir seu toque de umbanda, enfim. Será que é uma coisa tão absurda? Esse é o primeiro estranhamento que a gente deve ter. E aí sim, adaptar algumas possibilidades, né? Então,
Vocês vão ter muito mais experiência que eu sobre isso, mas os aniversários passados no hospital, os natais passados no hospital, o que a gente pode fazer para aproximar esse cotidiano do mais próximo ao agradável para o paciente, né? Não sei se ainda acontece aí no Fundão, quando eu era estagiária no Fundão, faz tanto tempo assim que eu sou jovem, mas quando eu era estagiária no Fundão, a gente fazia uma festa de Natal na Imato, e aí sempre tinha música também. Na época a gente não tinha nenhum projeto de musicoterapia ainda no hospital, mas a gente sempre achava algum músico para estar com a gente. E era muito importante, era tão terapêutico para os pacientes, porque saía de uma lógica hospitalocêntrica, a nutrição falava assim, ó, tal paciente pode comer bolo, tal paciente pode comer bolo, aquele paciente realmente não pode, mas a gente pode pensar numa comida diferente hoje que esteja dentro da dieta prescrita, enfim. Então, pensar nesses momentos é tão importante quanto o remédio em cuidados paliativos. E aí, nesse sentido, tanto a terapia ocupacional, mas também a musicoterapia tem uma contribuição, assim, essencial. Imediatamente, quando a pessoa ouve uma música que ela gosta, ela se reporta a determinados momentos. Ela se reporta a um determinado momento em que a identidade dela estava mais próxima do que ela considera ideal. Quando eu falei de papéis ocupacionais, é disso que eu estou falando. Poxa, eu adorava dançar, sei lá, no baile de dança de salão. Na hora que você ouve a música, sua mente se reporta para lá, né? Então, poder prover esses momentos é muito importante em cuidados paliativos, não só no fim de vida. Tá? Então, quantas vezes o paciente vem a primeira vez, né, Márcia? E aí a gente a Márcia, a Alice já providenciam aquilo, desde o primeiro contato. E aí, o que eu acho, né, nunca estive nesse lugar de paciente em cuidados paliativos, mas o que eu acho que isso causa é, olha, essa é uma galera diferente. Eles não estão preocupados só se eu estou tomando meu remédio ou não. Então, beleza, também estão preocupados se eu estou tomando meu remédio, mas eles estão preocupados. Poxa, o senhor nunca mais ouviu Lady Laura, né? Vamos ouvir agora? Aquilo muda. De repente, eu paro de ser paciente e eu volto a ser seu João. Eu volto a ser o seu João que gosta de forró, que gosta de MPB, enfim. E aí, né, a gente aqui, via TO, pensa em várias coisas, inclusive nessa questão do acesso à atividade, né? Eu até trouxe um exemplo da nossa melhor amiga, assim, quando o paciente tem condição de ter, que é a Alexa, porque a gente consegue programar hora de ouvir sua música, consegue colocar ali uma playlist de preferência dele, o que ajuda muito, por exemplo, no manejo do delírio, ajuda no sentimento de solidão. Então, são recursos que a gente usa, assim, que acabam convergindo muitas vezes. Bom, aqui eu estou dando alguns exemplos de atuação da terapia ocupacional em cuidados paliativos, principalmente nessa história de adaptar as atividades. Então, nesse caso aqui, esse paciente, embora a gente esteja falando muito sobre música, ele tinha o desejo de assistir filmes. Ele também não se comunicava verbalmente, a gente utilizava a comunicação alternativa. Ele selecionava filmes de animação, e aí depois a gente colocava na Netflix para ele escolher. Não sei se a Márcia chegou a atender esse paciente, era na instituição que a gente trabalhou junto um tempo. E aí a gente usava esse dispositivo, que é o Citam, porque esse paciente não ia sentar sozinho nunca, porque a doença dele já estava muito avançada. Então, não interessava tanto a mim, enquanto terapeuta ocupacional, treinar essa habilidade com ele. Entretanto, me interessava muito que ele pudesse assistir o filme. E aí a gente organizava ele dessa seguinte maneira, para que ele pudesse assistir o filme. Ele assistia em partes de 20 minutos, porque ele ficava cansado. Aí ele assistia assim, depois em outra mais. Melhorou bastante o cotidiano dele, né? Além de outras adaptações que são possíveis para a gente, né? Como vestir-se, colocar a meia, enfim. Isso aqui são as tecnologias assistivas. Jogar baralho, então essa aqui é quando o paciente não consegue manter aqui a apreensão do baralho durante muito tempo, a gente tem esse suportezinho. E esse aqui, que é muito fofo, esse não foi eu que fiz, tá, gente? Eu vi nesse site, mas é uma impressão 3D de uma aliança, para que a própria pessoa possa colocar a aliança aí na mão da outra. Além de outras coisas que são menos emocionantes, mas também igualmente importantes, como tomar banho. É a diferença entre você tomar banho no leito e tomar banho no chuveiro. Então, algumas adaptações, como a própria cadeira higiênica, extensor de oxigênio, almofada, são coisas que o terapeuta ocupacional vai pensar. Ana, também...
Sim. Eu já vi paciente comemorar assim, hoje eu tomei um banho no chuveiro, é assim. Gente, mas e outra coisa. Sim, é outra coisa. Gente, só que para quem não pôde tomar banho sozinho, sabe o quanto que faz falta, né? E também, o que acontece? Às vezes o banho é desafiador, porque a gente sempre está falando de pessoas com questões físicas, né? Ou então metabólicas, assim, que aí ficam cansados. Mas às vezes a pessoa com demência tem muita dificuldade no banho, porque ela tem muitas alterações comportamentais, o banho desorganiza muito, aí o cuidador prefere, tipo, não vou mais dar banho, porque me bate, fica agitado. E aí, já me perguntaram isso uma vez, eu estava falando na geriatria sobre banho. E aí as pessoas, você tem alguma dica? Porque o banho é uma grande questão para os nossos pacientes. E aí eu falei, gente, o que esse paciente gosta? O que faz ele se sentir confortável? Então, colocar uma música tranquila que ele goste, um cheirinho que ele gosta no banheiro, diminuir um pouquinho as luzes pode ser interessante. E aí, novamente, a música entra como um ótimo recurso, né? Também para as atividades básicas de vida diária, né? E aí a gente vai estabelecendo regras ao longo da vida que, quem sabe, a gente pode quebrar, sabe? Por que eu não posso escutar, para quem não escuta, né? Eu adoro escutar música quando estou tomando banho, mas por que eu não posso escutar minha música no banho, né? Ou então, nossa, Ana, eu sempre escuto música no banho. E aí, de repente, quando você não pode se expressar, você não tem mais isso, porque ninguém sabia que você gostava disso, porque é uma atividade íntima. Então, é bem bacana a gente poder conversar sobre isso também. Nossa, eu amo essa música. Eu tenho essa playlist de músicas favoritas, né? Eu estava falando ainda há pouco com a Duda, que é estagiária aqui, que eu fiz um sitezinho, né, com as minhas diretivas antecipadas, que são algumas dessas preferências. Tem uma playlist lá que é para não tocar em música que eu não gosto, porque não dá. Ainda mais quando você não pode parar a execução da música. Então, eu falei, qualquer coisa, vocês façam essa playlist aqui para mim, por favor. Que mais, gente? E aí, enfim, né? Eu só estava dando uma revisão para quem não saiba, consiga vislumbrar um pouquinho da atuação da terapia ocupacional em cuidados paliativos. Aqui a gente está destacando a questão das visitas virtuais, dos familiares, que a gente trabalhou muito na Covid, na época, quando eu trabalhava no Fundão. A gente fazia parte da equipe que fazia as visitas virtuais e era, ao mesmo tempo, muito triste, dependendo do desfecho que o paciente tinha, mas também muito gratificante, porque aquilo era a diferença entre o paciente enlouquecer na internação e ele continuar ali, não, eu vou suportar esse momento, né? Então, também é uma possibilidade aí bacana de atuação. Eu sempre trago essa frase desse paciente, a gente escreveu o caso dele, depois posso enviar para a Bianca, está publicado no caderno de terapia ocupacional da UFSCar, e ele fala uma frase muito interessante, ele diz, a gente não sabe como vai ser a morte. Quando a gente se conheceu, eu disse que tinha medo da morte, mas eu sempre disse que preferia morrer do que ficar dependendo dos outros. Quando alguém precisa te trocar porque você não consegue, para mim, era o fundo do poço. E essa frase, para mim, é muito importante, porque nem sempre a gente pode prometer para o paciente que que ele não vai precisar de ajuda para se trocar. Talvez chegue esse momento. Mas o que a gente pode fazer para que ele tenha mais dignidade, mesmo se precisar de uma ajuda total? No caso desse paciente, a gente conseguiu melhorar bastante a questão da independência e autonomia. Mas nem sempre é o caso. Então, se para ele aquilo era igual a morrer em vida, o que a gente pode fazer para minimizar esse sofrimento? E no fim da vida, a gente tem também outras possibilidades, que a gente também faz muito aqui na internação no hospital, né? Que são as exceções, que a gente flexibiliza o horário de visita junto da equipe da enfermaria, aí, né, facilita a visita de determinados indivíduos com menos de 1 metro de altura, que são, né, a gente tem várias restrições no hospital para acesso de criança, mas isso muda quando a pessoa está em fim de vida, claro, porque aí a gente tenta que sempre tenha o acompanhamento da psicóloga junto da criança, porém, as regras vão se afrouxando, porque a gente entende que é um momento diferente. A comunicação alternativa que eu falei para vocês é um dos recursos que a gente utiliza em terapia ocupacional, mas é multidisciplinar, para facilitar a comunicação do paciente. E aí, eu não sei se eu coloquei aqui, pessoal, aqui eu estou dando exemplos de comunicação alternativa para sintomas, né, aqui dor no corpo, dor de cabeça, questões de sonolência, enfim. Mas também a gente vai ter pode ter qualquer vocabulário, um deles que é possível, é de falar sobre morte, preparar sua família, porque imagina que você está internado, com alguma dificuldade de falar, que é muito comum,
né? Seja por traqueostomia, porque está entubado, porque tem alguma questão anatômica, como nos casos de câncer de cabeça e pescoço. E aí você quer conversar sobre isso e não consegue. Então, é muito importante que os profissionais pensem em maneiras de facilitar essa comunicação. Mas também é possível outros repertórios. Eu acabei não colocando aqui o exemplo, mas a gente tem também uma prancha, né? O pessoal, principalmente da UFRJ, da TO, tem um vocabulário absurdo, mas assim, qual o tipo de música que você gosta, os ritmos, né? Pare a música, continue a música, mais uma música, que aí a gente tentava reproduzir no tablet, e hoje também a equipe continua fazendo, dando essa opção para o paciente, assim como outras atividades, né? Então, claro que ouvir música é uma das atividades possíveis, mas tem vocabulário para outras, né? Gostaria de ver minha novela, minha série, que tipo de série, enfim. E aí, só que é importante ter o vocabulário. Se o meu vocabulário é só sobre remédio e doença, é só sobre isso que eu vou conversar com o paciente. Então, é muito bacana que as nossas profissões, né, não só as nossas, também psicologia traz muito isso, enfim, consiga trazer um pouquinho de lá de fora para dentro do hospital, né? Quem que é você fora daqui? Para que a gente consiga resgatar. Pessoal, eu vou prosseguir para só apresentar para vocês um caso que a gente acompanhou aqui, com algumas mudanças, claro, para não identificar a pessoa. Tá? E aí a gente pode, se der tempo, abrir para perguntinhas. Estou terminando. Então, a Amanda tem 52 anos e há 6 meses começou a apresentar hipotonia, ataxia e disartria. Então, uma paciente ficou assim, toda molinha, muita incoordenação nos movimentos e dificuldade na fala, na articulação das palavras. O caso foi tratado como um acidente vascular cerebral pela unidade de emergência, mas quando os sintomas pioraram, a paciente foi encaminhada a um hospital universitário. Nessa instituição, recebeu o diagnóstico de câncer de mama e, após investigações, constatou-se que os sintomas neurológicos estavam relacionados a uma síndrome paraneoplásica do sistema nervoso central. Enfim, tinha a ver com câncer, todas essas dificuldades dela. A Amanda é separada, não tem filhos e é descrita pela família como muito isolada. Tem histórico de sofrimento psíquico, transtorno bipolar. Quem tem acompanhado a paciente nesta internação são a irmã Cida e o irmão Carlos, todos os nomes são fictícios. Amanda é católica e costumava ir à missa todos os domingos. Ama axé music e lembra com saudade de quando podia ir a Salvador curtir o carnaval. Desde o aparecimento dos sintomas, está totalmente dependente para as atividades básicas e instrumentais de vida diária, inclusive para caminhar. Foi proposta a mastectomia total à esquerda, com risco de morte. Ou seja, né, essa cirurgia era potencialmente perigosa, mas cessaria a progressão dos sintomas. Não iria regredir o que ela já tinha perdido, mas iria impedir que continuasse avançando. O médico e a psicóloga da equipe de cuidados paliativos avaliaram a paciente após o pedido de parecer para estabelecer diretivas antecipadas de vontade. Ou seja, a equipe da enfermaria de neurologia pediu para a equipe de cuidados paliativos ir lá coletar, dizendo assim, olha, pode ser que você... com outras palavras, né, gente? Mas dizendo assim, pode ser que você vá a óbito e a gente queria saber qual é a sua perspectiva em relação à vida e morte. Enfim, esse não é um pedido muito adequado para o caso. Por quê? Porque a gente não conhecia essa paciente, né? Então, é sempre muito importante a gente receber os pedidos, mas depois analisar, né? Então, a gente foi lá conhecer. Apesar da disartria grave, Amanda expressou angústia quanto à cirurgia, destacando não ter tido escolha. Relatava que todos a achavam louca, porém compreendia totalmente o que acontecia. E aí ela tinha muitos sintomas descontrolados, principalmente dor, falta de apetite, depressão, ela deu nota 10, sendo que 10 é a pior. Ansiedade, nota 10, sendo pior, e pior mal-estar possível. Então, estava com muito sofrimento psíquico. Em vista da importância da música na sua história, a musicoterapeuta da equipe interveio, utilizando o repertório de escolha da paciente, que era principalmente axé, e proporcionou um espaço seguro para a expressão de emoções, promovendo legitimação e contorno emocional em parceria com a psicologia. A mastectomia foi bem sucedida, ou seja, que bom, né? Ela não morreu ali depois da cirurgia, e estacionou a progressão dos sintomas. Amanda ficou hospitalizada por mais 7 dias para observação e organização da volta para casa. Foi encaminhada ao ambulatório de cuidados paliativos para seguimento presencial e por telesaúde, onde ela segue até hoje. E aí, nessa abordagem, que foi na internação, como a Márcia falou, a musicoterapia aqui nos cuidados paliativos, no hospital como um todo, não atendem ainda na internação, mas de vez em quando a gente rouba uma delas, né, para ir para a internação. E aí, nesse caso, foi no dia da Alice.
E a Alice fez uma intervenção muito importante com essa paciente, porque ela falava constantemente. Foi a segundo encontro que a gente teve. E estava eu, o fisioterapeuta Matheus, o enfermeiro Rafael, ela, não me lembro mais se tinha mais alguém. Mas ela, quando essa paciente falava, eu não sou ouvida, as pessoas acham que eu sou louca, porque ela tinha uma dificuldade de expressão, então as pessoas achavam que ela estava meio grogue, né? Quem não a conhecia, assim, achavam que ela não estava entendendo. E quando ela fala, eu não sou ouvida, eu não sou ouvida, e aí a musicoterapeuta vai lá e diz assim, vamos tocar aquela música que você gosta. Isso tinha um significado tão grande e ela vinculou muito, muito, muito com a musicoterapia. E aí a gente gravou um vídeo na época, ele está autorizado por essa paciente, e pela Alice também, tá? Aí só para a gente facilitar, vou mostrar para vocês o vídeo, mas só para a gente passar pelas intervenções interprofissionais. Então a gente acolheu a Amanda quanto ao gerenciamento da própria saúde, ao treino dos... Sim? Não, Bianca, como é que nós estamos de horário? Porque a gente tem que acabar meio-dia, Bianca, pode passar? Eu preciso de 2 minutinhos. Não, eu vou estender um pouquinho, tá? Porque é importante que a gente deixe tempo à Ana Paula, e não só para retornar aqui um pouco a palavra também, tá? Vamos estender. Tá. Obrigada, gente, estou terminando. Então, o acolhimento quanto à invisibilização dela, quanto ao gerenciamento da própria saúde, então foi o que eu falei para vocês, ninguém me ouve, sou maluca, enfim. E aí a gente dá esse espaço para ela. Treino do uso de comunicação alternativa, que eu mostrei alguns exemplos, para facilitar as conversas devido à disartria. A reabilitação com físio, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo da equipe, a musicoterapia e o delineamento de um plano de cuidados, ou seja, se antes a gente estava com uma certa preocupação de que essa cirurgia fosse ser fatal para ela, mas era a melhor escolha no momento, agora mudou de perspectiva, ela ficou bem, assim, né, dentro do possível depois da cirurgia. Então, agora ela virou uma paciente de longo prazo para a gente, uma paciente neurológica crônica, vão surgir novos desafios. Então, esse plano precisa ser alterado, né, como a gente já conversou muito sobre a questão do prognóstico. E aí eu trouxe esse vídeo. Eu vou reproduzir, vejam se vocês conseguem ouvir. Tá? Não, dá para ouvir? Não chegou som para mim aqui. Deixa eu dar play e vocês veem se tá indo. Não? Não, Ana. Tá, peraí. Deixa eu parar de compartilhar. Geralmente as pessoas dizem que é por... Eu tava por janela. Tava desativado o áudio. Não ia funcionar nunca, né, gente? Beleza. Obrigada. E aí? Foi. Salvador se agita numa só alegria. Ela cantando junto. Legal, né, gente? E aí, assim, eu encerro a minha fala com o canto da musicoterapia, né?
Ana, muito, muito, muito obrigada. Eu não estou sabendo botar os aplausos aqui para ir reações. Aqui quero aplaudir de pé. Eu quero agradecer e te dizer assim que eu teria muitas coisas para comentar, mas eu queria resgatar 3 pontos que você trouxe: a dignidade, a urgência pela vida e expressividade, porque talvez pensando nessa sequência, dignidade, urgência pela vida e expressividade, a gente possa pensar nessa ética de cuidado que tenta oferecer vias das mais diferentes para que essa dignidade compareça pela possibilidade de expressar a urgência pela vida. Então, eu queria dizer que, assim, para resumir o efeito da sua fala sobre mim, se um dia eu precisar, tiver frágil e tiver num processo de adoecimento, eu queria muito ter uma Ana Paula cuidando de mim. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Antes de eu abrir a palavra para todos, eu gostaria de saber se a Liga de Cuidados Paliativos da UFRJ está aqui representada, porque a gente fez um convite para que a Liga estivesse, e se tem algum representante aqui, eu queria priorizar a palavra da Liga como representante aí da comunidade universitária que cuida, né, dessa questão. Alguém aqui? Não sei se... Alguém levantou a mão. Foi eu, Bianca. Eu não sou representante, mas eu quero logo aproveitar e agradecer pelo o ensinamento, né? Eu acho que todos aproveitaram bastante, né? E esse convite, a divulgação foi feita pela... Travou para mim, gente, para vocês também? Para mim também travou. Ah, tá. Mas obrigada, Paulo César. Não sei, eu não peguei toda a frase, mas eu entendi. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Também agradeço e agradeço a presença, assim, né? A gente vai ter sempre essas possibilidades de interlocução e obrigada por terem vindo, Sil. Pode falar, Silvana. Tem que abrir o microfone. Olá, me ouvem? Sim, Sil. Beleza. Agradecer também como Paulo, Ana Paula. Sou enfermeira de formação, primeira graduação, então muito do que você fala da enfermagem me atravessa também como primeira formação, né? E hoje estou aqui no curso de musicoterapia, muito feliz também, me encontrando nessa estrada nova, mas que também tem muito esse interprofissional, né, que você coloca também. E como falei com a professora Bianca aqui no privado, eu me identifico com esse tema, porque, como você trouxe o caso acho que é Alice, né, o nome que você utilizou, né, eu também tive um diagnóstico exatamente na idade da Alice, então, assim, hoje, eu tenho 55, então estou no grupo da remissão, né? Mas estou aí, né? Estou buscando significados, estou aqui, né? Então, eu acho que foi muito, muito bacana o que você traz também para as pessoas vivendo com um pós-tratamento, né? Rádio, químio e tal, né? E como tudo isso melhora a qualidade de vida. Então, agradecer e deixar aqui que foi um filme que eu vi recentemente agora, nesse feriado aí do Dia das Mães, Domingo das Mães, que não sei, eu não conhecia, ele acho que é de 25, que é A Vida de Chuck, que é adaptado do Stephen King, não é bem terror, porque é uma outra fase do Stephen King, mas ele fala da morte, né, traz a morte, mas, sobretudo, fala da vida, né, exatamente isso, assim, acho que é essa fala não é sobreviver, mas é sobre viver. Sim. É sobre a vida, né? Então, eu acho que é muito bonito esse filme, quem puder assistir. Não é um filme fácil, não é um filme direto, mas ele é um filme que fala de simplicidade de vida,
que eu acho que é essa mensagem, né, de dar dignidade, olhar para a vida, né, nesse tempo da espera, da finitude que é a vida, como a professora Marli nos provoca, né, que a gente não sabe, né, e então entre esses tempos existenciais, né, de estarmos aqui a finitude, existe esse tempo da vida, né, e esse filme é bem profundo, bem bonito, quem puder, veja, porque ele trata sobre viver. Perfeito. Qualquer que seja o tempo que nós tivermos, é sobre a beleza de viver, sabe? E eu acho que todos os profissionais envolvidos aí, né, os musicoterapeutas, os TOs, os psicólogos, os enfermeiros, enfim, todos envolvidos no cuidar, mas é sobretudo sobre viver com dignidade, né? Então, maravilha, estou muito feliz de estar aqui. Não foi fácil, porque lembra muita coisa, né? Mas, enfim, mas é lindo saber que a gente tem muito a viver nesse espaço aí que é espaço de vida, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Que bom que você está aqui. A gente agradece também não só a indicação, mas a franqueza do seu depoimento, Sil. A gente está perto da hora de terminar, mas queria saber se mais alguém tem alguma, né, coisa a comentar, enfim. Eu queria aproveitar, Bianca, então, que teve uma indicação de filme, eu gostaria de indicar um livro que eu acho que é um bom livro para quem, por um acaso, ficou curioso sobre cuidados paliativos. É um livro de fácil leitura, uma leitura muito gostosa e, ao mesmo tempo, provocadora e fácil, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acredito que muitos conhecem já esse livro, mas da doutora Ana Cláudia Arantes. Então, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é uma médica paliativista, talvez a mais famosa, assim, né, aqui do Brasil, mas que é um livro muito interessante, fala um pouco da jornada dela também, sobre o que são os cuidados paliativos, mas outras reflexões também. Então, se vocês, né, acharam interessante, a Márcia colocou aí pra gente, vale muito a pena ler esse livro, acho que tem muitas coisas a aprender. Tá? Obrigada, Ana. Eu que agradeço, agradecendo também a Márcia pela indicação do nome da Ana Paula. Ana Paula, eu costumo dizer que uma vez eu tomo essa canção como um beijo, sempre eu tomo essa canção como um beijo, então volte quantas vezes você desejar, a gente vai estar sempre muito disponível a interlocuções, e eu quero agradecer pelo quanto a gente pode aprender com você hoje. Muito obrigada pela fala sensível e que sensibiliza em torno de todas essas questões que você trouxe. Obrigada mais uma vez, tá? Pablo, obrigada pela presença internacional, um grande abraço para você, volte outras vezes. Tchau. Obrigado, abraço. Abraço. Um abraço também para todos os colegas musicoterapeutas que estavam assistindo, que eu convidei, Paula, Guilherme, e tinha uma patota aí assistindo. Muito obrigada a todos pela presença. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal.